Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre essa confusão que tá das vacinas. Se você tiver na dúvida, então esse vídeo é para você, tá? Vamos lá. Quando a gente estabelece se uma vacina deve ser indicada ou não, existem 3 pilares nesta indicação. Primeiro, tem que se avaliar o risco, a segurança daquele produto, daquela vacina. Segundo, a eficácia. Terceiro, a indicação epidemiológica. Porque pode ser que uma vacina tenha pouco risco, seja muito eficaz, mas naquele momento epidemiológico, para aquela população específica, não seja indicado. Então são os 3 pilares. E nesses 3 pilares nós temos muita argumentação contra, muito ruído. Por exemplo, no pilar do risco da segurança, se fala que uma vacina é experimental, que nós estamos colocando nossos filhos como cobaia, tem as miocardites, mortes, vacina feita às pressas. Isso no pilar do risco da segurança. No pilar da eficácia, tem gente falando, não funciona, estamos melhores agora. Não é por conta da vacina, é porque tá todo mundo pegando mais, é imunização de rebanho, é porque essa nova cepa é mais fraquinha, não é por causa da vacina mesmo. Bem, e temos também o terceiro pilar, a indicação epidemiológica. Tem opiniões de quem reconhece a segurança, a eficácia, mas não a indicação e acha, por exemplo, que é melhor fazer nas crianças, por exemplo, com comorbidades, né? Então, existem esses 3 pilares e tem argumentos contrários nesses 3 nichos, né? E como saber em que informação a gente vai confiar a respeito das vacinas do Covid? É isso que vocês têm que ter em mente. Como saber em quem confiar? Tanta gente falando alguma coisa, o médico lá que foi entrevistado, ou no Instagram, na rede, o imunologista, bacana, o cara, como que você vai confiar nessas coisas todas? Bem, primeira coisa, o comportamento humano, ele mudou muito pouco ao longo de milhares de anos. O que mudou foi o arcabouço externo, o nosso ambiente. Como seres emocionais, muitas vezes a gente coloca a nossa razão a serviço dos nossos sentimentos, da nossa inclinação emocional. E aí a gente justifica racionalmente todas as nossas inclinações, os nossos repúdios e as nossas vontades. Quantas guerras a gente já teve, matança, ódio, cancelamento, ódio de judeu, ódio dos judeus, imigrantes, esquerdistas. Na adequada temperatura e pressão, gente, em vez de denunciar o Instagram, essa pessoa às vezes ia até denunciando um cara para ser preso ou no campo de concentração. Você vê que nós ainda somos os mesmos. De vez em quando aparecem pessoas para pregar tolerância, o amor ao próximo, e olha o que a gente faz com eles. Imagina se hoje chegasse alguém aqui propondo dividir as nossas posses. Como será que ele seria taxado e execrado, né? Com relação às vacinas também foi assim. A varíola, por exemplo, 3.000 anos a gente sofreu com a varíola, morrendo um monte de gente, né? No início. A revolta da vacina de 1904 é muito interessante. Então, tantos médicos especialistas nas redes hoje discursando sobre vacina, cada um evocando suas experiências pessoais, citando estudos com uma lábia persuasiva, dando origem a uma multidão de seguidores emocionados, né? Afinal, a gente pode invocar várias ciências para justificar as nossas convicções. Então vamos lá, algumas dicas para vocês em quem não confiar. Algumas dicas são, a maioria dos médicos, não é cientista, mesmo que alguns se intitulem assim. Muitos menos epidemiologistas. Então não se precipite em confiar em alguém que justifique suas posições como, na minha experiência, eu já tratei mais de 2.000 pacientes com Covid, né? Pasmem. A experiência pessoal do médico, mesmo que tenha visto inúmeros pacientes, ele não tem valor científico nenhum, porque ele é recheado, isso se sabe na ciência, de um viés. Quem cita um único estudo para universalizar suas considerações,
Também isso não é legal. É uma forma de argumentação muito frequente. Às vezes, outro dia eu vi no Instagram uma amostra em Fortaleza, os hospitais da Unimed, a maioria de quem está na UTI já foi vacinado. Claro, a maioria das pessoas agora estão vacinadas. Então você pega uma pequena amostra para justificar a tua inclinação, por exemplo, ante a vacina, pegando uma amostra pequena. Isso é uma forma de argumentação reducionista, simplista, certo? Então, outra coisa que vocês não devem confiar, quem não coloca as fontes, só fala assim, quem não coloca as fontes. Quem fala, por exemplo, essas vacinas foram feitas para criança? Não, não foram. Como isso fosse uma argumentação. Então, vocês precisam analisar essas coisas. Quem tenta, por exemplo, desacreditar a fonte e não o argumento, quem apresenta o argumento que apesar de fazer sentido lógico, você fala, nossa, mas é lógico o cara tá falando, me agrada o que ele falou, mas é contrário às determinações das sociedades científicas, então tem alguma coisa errada aí. Em quem, afinal, devemos confiar? Bem, o ideal é nos guiar por uma equipe, não é uma pessoa, é uma equipe extensa de especialistas que se reúnem, especialistas cientistas, que se reúnem, avaliam os estudos disponíveis, sua reprodutibilidade, o estudo do laboratório, o estudo dos pares, o conflito de interesses, as amostras, o desenho epidemiológico daquele estudo, o impacto científico. Alguns exemplos de sociedades que têm credibilidade há anos, compostas por grupos de cientistas heterogêneos, se posicionaram, né? Como sociedades internacionais, a Sociedade Europeia de Microbiologia e Doenças Infecciosas, a Academia Americana de Pediatria, o CDC, o FDA, a CIP, americana também, sociedades brasileiras de pediatria, de infecto, etc. Bem, e por que a gente se posicionaram a favor da vacina para as crianças? Isso incomoda. E por que confiar neles? Por que confiar nesses caras? Eles nunca erram, nunca erraram? Olha, historicamente, eles costumam ter muito mais acertos do que os rompantes dos especialistas individuais. Costumam ter muito mais acertos. E é dessas sociedades que derivam a maior parte dos protocolos de tratamento das doenças. Se o seu filho tiver uma meningite, ou sua mãe um AVC, ou você um infarto, adivinha com que os médicos vão salvar? Baseado em que protocolos? Muitos deles dessas sociedades. É incrível, mas em geral essas sociedades, elas possuem um posicionamento muito semelhante. Mas na Suécia houve um posicionamento contrário para aquela população. Sim, mas eu estou falando da maioria das sociedades possuem um posicionamento semelhante, com poucas controvérsias, e elas estão indicando a vacinação. Então, a sabedoria, né, está em atestar a nossa ignorância e saber em quem a gente vai confiar. É isso. As controvérsias estão nos botecos, nas redes sociais, nos palanques políticos, mas a gente tem que saber em quem confiar. Tem gente falando assim, eu já vi um médico, porque eu vi vários vídeos contra a vacina antes de fazer esse vídeo. Alguns médicos falando assim, olha quem que a Sociedade Brasileira de Pediatria, quando está nos congressos ou de infectologia, olha quem está patrocinando. Aí faz uma pausa assim para você ficar pensando, nossa, então a Pfizer patrocina esses grupos estão comprados. Bem, eu não vou nem falar da credibilidade que esses grupos são associações sem fins lucrativos nenhum, né? Com rodízio de representantes, com normas muito rígidas com relação ao compliance, que é essa questão da sua relação com o laboratório. Mas todas são compradas, então? Por que então o CDC, o FDA, a Sociedade Europeia, todas são? Não, né, gente? Não é verdade. Isso é uma forma de argumentação não científica. E aí eu vi até um médico falando assim, tem um exemplo de um médico no passado que foi tido como louco e hoje todo mundo faz o que ele fala. Não é essa uma forma de argumentação muito adequada, né? Bem, então, primeira coisa, vamos confiar nas sociedades. Mas eu sei os números. Essas sociedades não sabem, não?
talvez tenham acesso a muito mais estudos do que você. E elas estão indicando, então vamos atestar a nossa ignorância e saber em quem confiar. Mas elas podem estar todas dizendo, é possível, mas a probabilidade científica é muito menor. Né? Então vamos agora para as questões relacionadas aos argumentos em si da segurança, da eficácia e da indicação epidemiológica. Bem, vamos lá. Vamos falar da segurança da vacina. Primeiro, lembra, gente, nenhuma etapa foi pulada das fases clínicas necessárias para a implementação das vacinas. Isso é um mito, um grande mito. Você pode facilmente comparar a bula das outras vacinas que citam os estudos, os números de voluntários e placebo é semelhante. Não foi pouca gente, não foi nada disso. O número de amostras, o número amostral é determinado do ponto de vista científico, epidemiológico, né? Tem quase 10 bilhões de doses aplicadas no mundo da vacina, para adultos também, quase 60% da população mundial vacinada. 8 milhões, quase 9 nos Estados Unidos, hoje eu estou falando dia 29, né, 30 de janeiro de 2022, de 5 a 11 anos. 39 países, os seus órgãos regulatórios aprovando, né, então fica difícil, né, a gente achar que em termos de segurança, a questão é muito complicada. E os riscos, Magno? Poxa, o risco dessa vacina, eu estou muito preocupado. Bem, o perfil de segurança da vacina, ele é o perfil da Pfizer, tá? Que eu tô comentando aqui, perfil de segurança, ele é o considerado bom. Vamos pegar a bula da vacina da varicela, uma doença que mata menos, né? Em 20 anos, talvez o mesmo que o Covid em 1 ano. E também tem muitas comorbidades, viu? E que seu filho tomou, a da catapora. A bula tá lá, tem estudos mostrando que na vacina de catapora você pode ter AVC, meningite pela vacina, que inclusive eu já presenciei um caso, é raro, encefalite e até morte investigada. Isso não deve ser surpresa para ninguém, afinal de contas até o anticoncepcional que você toma já foi motivo de muitas mortes, AVCs e tromboses no mundo. Tá. Aí um argumentaria assim, mas essas vacinas que você está citando, que tem também efeitos colaterais, a febre amarela, que também pode dar uma lesão neurológica, já tem muitos anos. Será que tem muitos anos assim? As mais recentes nossas, hepatite A, varicela, meningite B, HPV, ACWY, rotavírus, não tem tanto tempo assim. E nós já tivemos oportunidade de avaliar essas vacinas no seu primeiro ano, quando foram implementadas, sem que ninguém chiasse muito, viu? Não houve muita resistência, não, no primeiro ano da implementação dessas vacinas que eu citei agora. Não houve nenhuma resistência tão intensa como a gente está tendo hoje, né? Bem, tá bom, Magno, ok, sobre os riscos, as outras vacinas também têm perfil de segurança, algumas piores até de perfil de segurança do que o do Covid, e a vacina do Covid um perfil de segurança melhor do que algumas vacinas que nós temos aí. Tá? Perfil de segurança e análise dos riscos da vacinação. Bem, e o benefício? Olha, o benefício tá longe de ser evitar só a morte. Tá? Não é só evitar a morte, não tem que pensar só na morte, não é isso, meu Deus, né? Tá, mas vamos falar de mortes. Mortes por milhão, né, Covid. 41, porque é assim que você define, 41 mortes por milhão no Brasil, 11 mortes por milhão nos Estados Unidos, 4,5 no Reino Unido. Estados Unidos, Reino Unido, indicando vacina para esse grupo de 5 a 11 anos, só para vocês terem uma ideia, tá? Bem, vamos pegar uma vacina conhecida que vocês já deram no filho de vocês, sem resistência? Vacina da febre amarela. Efeitos colaterais, alergia, encefalite, doença neurológica, convulsão e nenhuma morte. Febre amarela? Não, nenhuma morte em crianças no ano passado. E nem nos últimos 20 anos. Não teve nenhuma morte em criança febre amarela no Brasil. Ué, se a gente pensar assim, as pessoas vão começar a não tomar vacina de febre amarela. Se o risco do meu filho ter febre amarela é baixíssimo, nenhuma criança morreu nos últimos 20 anos, então não vou tomar. E se todo mundo começar a pensar assim, nós temos um risco da febre amarela voltar. É um pacto coletivo. A gente precisa sair do nosso egoísmo e pensar coletivamente, mas isso é difícil pra caramba, né?
A poliomielite foi considerada erradicada no Brasil em 94. O último caso foi em 89. Olha só, a gente tem 30 anos que não temos poliomielite no Brasil. Mas a gente continua vacinando. Por que a gente não pode parar se foi... Não tem mais poliomielite no Brasil, não tem nos Estados Unidos, não tem no Canadá. Há muito tempo. Por que? Há 30 anos. Por que a gente continua vacinando? Porque ainda existe, de forma endêmica, ainda no Paquistão e no Afeganistão, alguns casos de poliomielite. Enquanto a gente não tiver erradicado e por algum tempo, a gente não pode parar. Sarampo, vírus RNA, também mata muito mais pessoas, né? Com comorbidade, claro. Mata muito mais pessoas com comorbidade. Todas as doenças matam mais pessoas com comorbidade, gente. Né? A gente tinha recebido o certificado de erradicação de sarampo em 2016. E a gente perdeu agora. Perdeu tudo agora, né? E tá matando menos o sarampo. Claro, tem menos criança desnutrida, apesar de poder dar cegueira e muitas complicações, no feto, por exemplo. Né? Então, é a gente pensar coletivo, não só no número de mortes, porque morreu mais criança com Covid no Brasil no último ano do que nos últimos 15 anos das doenças preveníveis por vacina. Então, o argumento não é morte apenas. Conclusão. A gente vai ver o mundo, a gente tem que ver o mundo como um todo. Quem pode estudar um pouquinho a história do mundo seria bem interessante. O respeito ao próximo, uma pitadinha de virtude e honra, fazer o que deve ser feito, apesar dos riscos, uma pitadinha de senso coletivo, né? Se seu filho tá doente e tem chance maior se entregar a um pediatra. Se você vai construir um avião, pega a galera da engenharia aeronáutica, especialista. Você vai construir um prédio, melhor chamar os entendidos, né? Então quem que são os entendidos nesse caso? Não é o médicozinho do Instagram, mesmo que seja imunologista, mesmo que seja pediatra, o médico que mais lida com vacinas. Adivinha quem no final vai ajudar a humanidade a sair dessa e de outras pandemias? Quem vai ser? Resposta é simples, o que nos ajudou até agora ao longo da história recente. A ciência e as vacinas, como sempre foi quem nos tirou da varíola, quem nos tirou da polio, quem nos tirou das epidemias de meningite. A mesma coisa. Até agora foi assim, né? As vacinas já podem ter sido responsáveis pelo seu filho estar vivo hoje, porque pode ter salvo o seu avô de difteria, o seu bisavô, né? E você continua vacinando de difteria, mesmo sendo uma doença que com mortalidade baixíssima e quase sem difteria hoje no Brasil. Bem, enfim, queria colocar para vocês como que a gente decide no mundo científico. Mas e os efeitos a longo prazo? Olha, para avaliar um efeito a longo prazo, 20 anos, nenhuma vacina precisa, nenhum remédio precisa ficar 20 anos para você ver se não vai ter um efeito a longo prazo. Você vai avaliar farmacodinâmica e farmacocinética, como que a droga percorre o corpo, como que ele se armazena, como vai se degradar, para você ver se existe sentido de fazer estudo de longo prazo ou não. E no caso dessa vacina de RNA, por exemplo, ou mesmo da Coronavac, degradado rapidamente pelo corpo, então realmente não há uma possibilidade de efeito. Mas esterilidade, mas eu vi isso. Então são coisas que começam a deixar a gente inseguro, né? Vamos avaliar quem precisa ser, vamos ver o que precisa ser feito analisando as sociedades científicas mais representativas, porque é quem mais acerta. Pode errar? Pode, mas a possibilidade de errar é muito menor. Segue esse povo do Instagram não, que vocês seguem, sabe? O médico que fala não sei o que, na minha opinião e tal. Isso, do ponto de vista científico, é nulo, tá bom? Um abraço, gente. Eu vou gravar mais vídeos aqui no canal. Lembra de se inscrever no canal, ativar as notificações, se inscreve lá também no Insta, que a gente vai colocar muita coisa bacana lá também. Lembra do nosso livro Papa Neném, sobre introdução da alimentação, que tá espetacular, tá? Meu e da Denise Brasileiro. Também lá no link da bio do Instagram tem um acesso a ele lá, tá? Um abraço grande para vocês, até o nosso próximo vídeo.